Estamos ao vivo? Acho que sim, hein? Tudo certo? Então, vamos lá. Oi, pessoal. Beijo grande aí para todo mundo que está conectado, que está se conectando. Nossa primeira live, então, nossa primeira transmissão ao vivo. A gente está aprendendo ainda a mexer. Então, o Facebook parece que tem um delay aí, um atraso para informar a gente aqui, para trazer informação se tá legal, se não tá. Então, eu vou pedir um favor para vocês. Eu estou dando uma olhadinha aqui, mas eu vou pedir para vocês, conforme vocês forem entrando, mandem uma mensagem aqui na postagem, falando se o áudio tá bom, se a conexão tá boa, se vocês estão ouvindo e enxergando bem. Depois, inclusive, contem pra gente aí, não sei se no final, né? Não necessariamente no final, mas contem aí pra gente se vocês gostaram desse formato, pra gente saber se a gente repete, então, mais vezes, mais pra frente para vocês. Vamos dar um tempinho aí pro pessoal ir entrando. A Adriana tá aqui comigo. Dá um oi aí pro pessoal, Adri. Olá, pessoal, daqui a pouquinho eu entro. Ela está terminando os últimos detalhes, enquanto eu já estava começando aqui a conexão. Então, o Jean mandou aqui áudio muito bom, que bom, obrigada, vão saber. Então, se vocês forem entrando, vão mandando mensagem aí para a gente saber. E depois contem para a gente se vocês gostaram. Então, hoje a gente está aqui em sala de aula, vamos falar sobre um assunto muito polêmico aí, né, dessa semana, que foi muito comentado esses últimos dias em várias mídias, né, televisão, jornal, revista, internet bombando aí sobre a decisão ou as decisões do presidente Michel Temer com relação à área da RENCA, que é a Reserva Nacional de Cobre e Associados. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. A Adriana preparou um material bem legal para explicar para todo mundo, né, para todos nós. Então, esclarecer o que, afinal, está acontecendo com relação a esse caso e trazer aspectos jurídicos com relação a esse assunto e também esclarecer alguns termos, né, que foram colocados. Se você acompanhou as notícias, você deve ter visto alguns termos como o CES, né, então Unidade de Conservação, TIS, que são as terras indígenas. Dentro das unidades de conservação tem diferentes níveis de proteção, então de proteção integral, de uso sustentável, o que é isso, afinal? Então, a gente vai falar sobre isso hoje e vai ser muito legal, muito positivo. Então, a gente queria aqui abrir exatamente para a gente um bate-papo, né? A gente quis fazer assim nesse formato de ao vivo, exatamente para a gente ter um pouco mais de proximidade com vocês. Então, enquanto vocês forem entrando, também coloquem aí nos comentários o nome, de onde você está falando. Vai ser super legal saber de onde vocês estão conectados com a gente. Isso é muito gratificante para a gente receber as mensagens de vocês também, por isso a gente quer realmente ter cada vez mais proximidade. E é o que dá força aí para a gente continuar nosso trabalho. É super, super legal saber quando vocês estão gostando ou não. Então, vai ser positivo ter vocês aqui com a gente. Agora que o Facebook está começando a mandar as coisas agora. Vários comentários, coraçõezinhos, isso é legal, mandem coraçõezinhos pra gente. Violeta Santana está aí com a gente. Legal, muito bom. Espera esclarecer aí finalmente esse assunto, né? Então, tem sido muito comentado. A gente deixa claro o que é cada coisa, o que afinal está acontecendo. E acho que é isso. Vamos ver se está tudo certo. Então, o pessoal já está falando áudio bom, áudio bom. Então, bacana. E ao longo do vídeo também vão colocando aqui os comentários. Eu vou ficar aqui do lado, a Adriana vai assumir.
mas eu vou ficar aqui do lado acompanhando os comentários de vocês. Então, se der algum problema, se tiver algum problema de conexão, enfim, ou de áudio, vocês vão avisando aqui pra gente. Nancy, legal. Muito bom, gente. Legal conhecer o rostinho aí de vocês. E vamos começar, então. Acho que já deu um tempinho para o pessoal entrar, né? Vamos ver, já deu 5 minutinhos. Acho que já deu para o pessoal entrar. Para quem está entrando agora, quem não conseguiu pegar a explicação, então hoje a gente vai fazer um vídeo, mais uma vez um vídeo diferente. Então, é a nossa primeira live, nosso primeiro vídeo ao vivo, e a gente quer trazer aí, esclarecer sobre o assunto da renca, muito comentado aí, né, ultimamente, nos noticiários, explicar o que está acontecendo exatamente, e explicar o que é a unidade de conservação, o que é terras indígenas, enfim, a gente falar sobre esse movimento que está acontecendo. Legal, rostinhos, curtidas, muito bom. Estou chegando aqui. Violeta falou que adora o canal, continue com esse trabalho maravilhoso. Obrigada, Violeta, muito bom receber mensagens como a sua. Sidney entrou. Coraçõezinhos aparecendo aqui na tela, muito bom. Acho que é isso. Então, vamos começar a falar sobre esse assunto tão importante. Dri, postos? Estou aqui no canto, hein? Bom, deixa eu me posicionar, já fui orientada aqui onde me posicionar. Gente, muito boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês falando de um tema bastante polêmico e sob de uma perspectiva, né, que me é muito cara, que é a questão da legislação. É um lugar que eu fico bastante confortável, né? Quando um assunto é polêmico, eu sempre sugiro para os meus colegas, para os meus alunos, vamos na legislação, que é a fonte. Então, hoje nós vamos fazer um bate-papo. E tem que ser bem rápido, né? Porque hoje as coisas da internet, das redes sociais, exigem que a gente não se demore muito. Até porque nós temos diversas outras tarefas. Então, me coube aqui trazer a legislação. Então, nós vamos falar da RENCA, que é a Reserva Nacional de Cobre e Associados, por que ela foi criada, quando que ela foi criada, e o que aconteceu em torno da edição desse decreto do governo federal. Vamos começar falando da base legal, né? Por favor, deem o retorno. A Fernanda estava falando sentadinha, e eu, como nós estamos numa sala de aula, eu assumi a posição que me é bastante confortável, que é sempre do lado de uma projeção ou na tela. Então, a nossa base legal. Sobre a reserva, né, a RENCA, que é a Reserva Nacional de Cobre e Associados. Qual foi o histórico dela? Em 1984, um decreto federal criou uma área de proteção para exploração mineral. Então, por que chamou a atenção da gente para falar da reserva? Porque como a gente está usando o nome reserva, muita gente confundiu com reserva ecológica, né, com área de proteção do meio ambiente, floresta. De certa forma, a gente está falando, sim, de uma área de proteção de meio ambiente. Se a gente considerar o conceito mais amplo de meio ambiente, né, que é todos os seus recursos naturais, e quando a gente fala de minério, de certa forma, nós estamos falando, sim, de proteção ambiental. Mas o decreto, em 1984, ele não estava falando da floresta, de proteção dos animais, da fauna, da flora. Ele estava falando especificamente da proteção de uma área para exploração, pesquisa e exploração mineral. Então, é esse decreto, 89.404, que ficou em vigor até no dia 22 de agosto, semana passada, quando vem, então, um outro decreto que revoga o decreto anterior. Bom, quando este decreto, do dia 22, revoga o decreto de 1984, o que ele revogou? A reserva. A reserva para exploração mineral e não a proteção do meio ambiente, fauna, flora. De onde que vem toda a polêmica? A polêmica vem porque quando esse decreto foi criado para a proteção da exploração,
que diz respeito a cobre, ouro, manganês, que são minérios que já foram prospectados, né, e que há indícios ou a afirmação de que eles existem ali na região. A questão que veio à tona foi isso aqui. Deixa eu só pular um pouquinho, a gente já volta para cá. Olha, eu estou trazendo uma imagem que eu encontrei no Facebook. Essa imagem ela foi criada pela Ana Raíssa. Ela criou essa imagem para a gente, olha, para a gente, na verdade, a Ana Raíssa criou essa imagem que foi utilizada num evento relacionado à geologia de mineração. Eu achei bastante esclarecedora, por isso, Raíssa, peço sua permissão para reproduzi-la aqui, citando devidamente sua fonte, tá? Olha o que mostra para a gente essa imagem. Isso que vocês estão vendo aqui, demarcado, olha, mais escurinho, é a área da reserva da RENCA, da Reserva de Pesquisa e Exploração Mineral. Dentro dessa reserva, nós temos várias outras áreas de proteção, e aí sim de meio ambiente. Nós temos unidades de conservação, essas que estão marcadinhas em verde, e nós temos aqui as terras indígenas, essas daqui marcadinhas em vermelho. Mas nós temos também o que ninguém falou até agora, que também nos chamou a atenção, né, Fernanda? Que são as áreas de assentamento. Bom, e o que são essas áreas aqui, nessa corzinha marronzinha? Aqui não há proteção. Então, efetivamente, desta área, determinada como reserva de mineração, né, a RENCA, quando a gente extingue, quando o governo extingue o decreto, ele acaba liberando a exploração mineral. Bom, daí é da onde vem toda a polêmica. Mas vamos voltar lá para o decreto. Vamos voltar um pouquinho no tempo. O que o decreto de 1984 fala? Então, está aqui o decreto. Ele foi criado no dia 24 de fevereiro de 1984 e ele cria uma reserva nacional de cobre e associados, que são os outros minérios. Porque a ideia era proteger a área para a prospecção mineral. Vamos descobrir o que nós temos aqui, qual é o potencial de exploração. Bom, a área ficou sob a pesquisa exclusiva da Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais, que é a CPRM, que é uma entidade ligada ao governo federal. Só ela poderia fazer a prospecção, a pesquisa, mas ela também poderia conceder a exploração em contratos específicos, né? Mas sempre sob o comando dela, a organização dela. Bom, então, voltamos para a área, esta, de novo, é a área da reserva, da RENCA, e dentro da área da reserva mineral nós temos áreas de proteção. Vamos ampliar um pouquinho mais o quadro aqui para ficar um pouquinho mais claro. Olha lá na legenda. Então, essa área em pretinho é que é a reserva mineral criada pelo decreto em 1984. Dentro dela, nós temos áreas de proteção, unidades de conservação, de uso sustentável e proteção integral, que nós vamos explicar daqui a pouquinho o que são essas áreas, e as terras indígenas. Lembrando que nós estamos nos estados do Pará e do Amapá, e nós estamos próximos de área de fronteira, que são áreas especialmente protegidas também. Né? Outro mapa que também chamou a atenção da gente ao longo da semana foi este, né? Essa imagem, essa figura elaborada pela WWF e em conjunto com a CPRM. O que a gente identifica aqui no mapa? Olha, que não poderá haver, então, exploração mineral naquelas áreas protegidas, né? É permitida a pesquisa e exploração naquelas áreas onde não tem nenhum tipo de proteção, ou seja, não é nem unidade de conservação, nem terra indígena. E é permitida a pesquisa nessas áreas. Então, essa área corresponde ao quê? Vamos voltar lá para aquele quadro da nossa amiga Raíssa? Olha lá. Quando a gente compara este mapa com este mapa, o que a gente percebe? Que as áreas onde nós vamos permitir algum tipo de pesquisa pode estar associada a essas áreas mais verde, mais clarinho. O que nós temos aqui? As chamadas unidades de conservação de uso sustentável. Então, a gente precisa saber, entender qual é a diferença entre uma unidade de conservação de proteção integral e uma unidade de conservação de uso sustentável.
Precisamos também saber quais são os limites de intervenção nas terras indígenas, porque a polêmica toda está em torno disso. Vamos avançar um pouquinho? Como é que está o som, Fê? O pessoal está dando retorno? Está tudo bem? O som? Está tudo bem? Pediram para falar um pouquinho mais alto. Um pouquinho mais alto, ok. Por favor, deem esse retorno para a gente. Bom, então, nós colocamos aqui nesse quadro o que tem sido de discussão, o que tem gerado a polêmica. Então, está todo mundo se manifestando, né? Desde a imprensa, as pessoas ligadas mesmo à proteção ambiental, né? Os ambientalistas, o pessoal ligado à exploração mineral, o poder público, artistas, e a gente tem lido muita coisa bacana, como esses quadros que nós acabamos de mostrar, mas também algumas coisas bastante equivocadas. Isso pode ser um problema, porque quando elas chegam nas redes sociais, acabam influenciando, né, a forma de pensar das pessoas que não têm a informação. E no que a gente acredita? Qual é a função do MAP? Uma das funções do MAP é trazer a informação de uma forma mais palatável. E é isso que a gente está tentando fazer aqui. Porque a gente acredita que a informação gera livres pensadores. E nós não pretendemos nos posicionar, a ideia não é essa, não é esse o propósito do MAP, mas trazer a informação, levar vocês, junto com a gente, numa viagem de conhecimento. Então, uma informação que gere conhecimento e que possa formar livres pensadores. Essa é a filosofia do MAP. Vamos caminhar mais um pouquinho? Então, o que nós percebemos de polêmica nas discussões, nas redes sociais e nas publicações? Questões relacionadas à intervenção em vegetação nativa. Nós temos lá uma floresta, né? Uma floresta que tem uma representatividade não só para o Brasil, mas a gente está falando em nível global. Nós temos ali unidades de conservação. O que são essas unidades de conservação? Temos terras indígenas também. Nós estamos ali numa região de área de faixa de fronteira. Mas o que eu não vi até agora, ninguém falar, é a questão dos assentamentos. Nós temos alguns assentamentos também na região. Como que vai ficar a exploração nessas áreas? Né? A exploração mineral, digamos, nessas áreas. Bom, aí nós temos que voltar lá do início, que é o conceito de espaços especialmente protegidos. A legislação trata disso também, né? Para nós que trabalhamos na área ambiental, uma legislação bastante importante é a Política Nacional de Meio Ambiente. É uma lei federal, a 6938 de 1981. E ela traz instrumentos de proteção ambiental. Nesses instrumentos que estão previstos lá no seu artigo 9º, ela determina a criação pelo poder público de espaços especialmente protegidos. Afinal de contas, o que são esses espaços especialmente protegidos? Reserva legal, área de preservação permanente, que estão tratadas numa legislação federal também, que substituiu o Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012, que ficou conhecida como Novo Código Florestal. Ela trata da proteção da vegetação nativa e fala de APP e reserva legal. Nós temos uma legislação federal que trata da Mata Atlântica também, reserva da biosfera, as áreas tombadas, né, pelo IFAM, pelos órgãos estaduais e municipais, ecossistemas do patrimônio nacional, que estão previstos na Constituição Federal, lá no seu artigo 225, e, finalmente, as terras indígenas e as unidades de conservação. Elas também se enquadram dentro deste conceito maior chamado espaços especialmente protegidos. E por que a gente cria? Qual é a finalidade do poder público criar espaços especialmente protegidos? Bom, eu brinco em sala de aula com os meus alunos que nós teríamos aí um 11º mandamento, né, que seria o asfaltarás, concretarás, porque é impressionante como o ser humano gosta de asfalto concreto. Nada contra, a gente precisa também, a gente precisa encontrar o tal do equilíbrio, né, o equilíbrio ecológico, do desenvolvimento sustentável. Então, a ideia da criação desses espaços especialmente protegidos é para criar um equilíbrio entre o conforto, o desenvolvimento econômico, mas também a proteção do meio ambiente natural. Falando aqui, fauna, flora, né, do equilíbrio dos serviços ambientais. Bom,
Vamos avançar. Então, dentro deste conceito maior de espaços especialmente protegidos, nós vamos ter a primeira regra sobre a questão das faixas de fronteira e das terras indígenas. Como que ficaria, então, a exploração de jazidas nestas áreas? Faixa de fronteira e terras indígenas. Bom, aí nós temos um problema, porque a questão precisa ser regulamentada por lei. E adivinha, a gente ainda não tem lei regulamentando. Portanto, a regra é a seguinte: nestas áreas, por enquanto, não há que se falar em exploração mineral. Vamos voltar lá para o mapa? Vamos voltar para o mapa da raiz. Olha o que nós temos aqui. Terra indígena. Então, de acordo com a Constituição Federal, vamos voltar lá, Constituição Federal, o artigo 176, a exploração, a pesquisa e lavra de recursos minerais nestas áreas só será permitido mediante edição de uma lei federal. Portanto, nós precisamos aqui da atuação do Congresso Nacional. Tá? Bom, superada a questão das faixas de fronteiras e terras indígenas, que não é permitida a exploração mineral, a pesquisa ou a exploração mineral, nos resta a questão das unidades de conservação, que, de acordo com aquele quadro da Renca, lembram, é a maior parte, né? Ocupa a maior área do território. Então, vamos falar agora das unidades de conservação. Bom, de novo, temos que voltar para a lei. A lei que trata das unidades de conservação, ela foi criada em 2000. E ela ganhou o nome de SNUC, porque ela criou um Sistema Nacional de Unidades de Conservação. É a Lei 9985 de 2000. Essa lei cria duas categorias de unidades de conservação. As unidades de conservação de proteção integral e as de uso sustentável. As unidades de conservação de proteção integral só permitem o uso indireto. E são usos bem voltados para a educação e para desenvolvimento de pesquisa para a área ambiental, para a área de proteção. Então, essas unidades de conservação, eu costumo brincar com os alunos, que são aquelas áreas que você mal pode olhar. Imagina desenvolver alguma exploração econômica. Não, não pode. Então, nas unidades de proteção integral, a gente só permite uso indireto, vedada a intervenção direta. Portanto, a atividade de mineração, de exploração de mineração nestas áreas de proteção integral está vedada. Vamos voltar para o nosso mapa. Lá no nosso mapa, no mapa que fez, essa área mais verde escura são as unidades de conservação denominadas de proteção integral. Resta saber qual é a regra aqui, nas unidades de conservação de uso sustentável. Vamos voltar para lá. As unidades de uso sustentável, elas permitem uma intervenção direta. Mas qual é qual? Como que eu vou saber se as unidades de conservação que estão descritas lá estão nessa categoria ou nessa categoria? Olha que bacana que essa lei fez para a gente. A lei, ela já traz a denominação das unidades de conservação. E a própria lei já determina qual é o uso permitido ou proibido. Então, no caso das unidades de proteção integral, não se permite a intervenção direta. E nas de uso sustentável, sim. Foi isso que falamos há pouco. Mas olha aqui o detalhe. Nós temos lá, dentro daquela área que foi protegida da Renca, nós temos uma reserva extrativista, uma RESEX. Acontece que, ainda que a RESEX seja uma unidade de uso sustentável, a lei expressamente proíbe a intervenção, a exploração mineral. Então, qual vai ser a regra? No geral, as unidades de proteção integral e mais a RESEX, nós não podemos ter exploração mineral. Vamos lembrar agora do que acontece com aquelas áreas chamadas unidades de conservação de uso sustentável, que será que pode ou não pode ter a pesquisa e a exploração mineral? Bom, quem vai trazer a regra dessas unidades de conservação de uso sustentável que nós temos lá dentro daquela área
é o plano de manejo. O que é o plano de manejo? O plano de manejo é como se fosse o regimento interno de uma unidade de conservação. Ele vai fazer estudos de capacidade de carga, de objetivo. É praticamente um EIA, um estudo de impacto ambiental voltado para aquela unidade de conservação. O plano de manejo vai determinar quais são as regras de exploração daquela unidade de conservação, o que pode e o que não pode ser feito. Mas qual é a grande importância dele também? Ele vai determinar uma área que nós chamamos de zona de amortecimento. É uma área no entorno da unidade de conservação criada para segurar o impacto, amortecer o impacto naquela unidade de conservação. Bom, o que acontece com essas zonas de amortecimento? Segundo a legislação, todas as atividades que se instalarem ou que pretendam se instalar nesta área chamada zona de amortecimento, elas precisam consultar o órgão gestor daquela unidade de conservação. Problema é que no Brasil, muitas unidades de conservação ainda não têm o plano de manejo, porque ele é um estudo muito caro. E aí nós criamos uma regra para essas situações. As unidades de conservação que não possuem plano de manejo vão observar a seguinte regra. De novo, nós vamos para as regras. A resolução do CONAMA, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, a 428 de 2010, ela diz o seguinte: aquelas atividades que pretendam se instalar próximas a uma unidade de conservação, que não tem plano de manejo, portanto, não tem uma zona de amortecimento determinada, elas devem considerar, quando forem sujeitas a estudo de impacto ambiental, um raio de 3 quilômetros. Então, fica assim, se aquela atividade pretende se instalar dentro deste raio de 3 quilômetros, próximo de uma unidade de conservação, ela precisa da autorização do órgão gestor daquela unidade de conservação. Isso nós estamos falando num processo de licenciamento ambiental. Agora, e se ela não for sujeita a um estudo de impacto ambiental? Ela precisa dar ciência ao órgão gestor. Quero lembrar que nós temos alguns estados, como por exemplo o Rio Grande do Sul, que já criou uma regra e padronizou. Todas as unidades de conservação no Rio Grande do Sul, por exemplo, elas já possuem 10 quilômetros de zona de amortecimento. Ou seja, então, além de superarmos a questão da possibilidade de exploração mineral nessas áreas, né, nas unidades de conservação no seu entorno, ela ainda vai precisar passar por um processo de licenciamento ambiental, considerando a manifestação dos órgãos gestores nessas áreas. Bom, e onde é que estão essas unidades de conservação? Para a gente expandir um pouquinho mais o conhecimento, eu sugiro a consulta ao site do Ministério do Meio Ambiente. Lá vocês vão conseguir descobrir por onde estão essas unidades de conservação. E não ficarem só nessa discussão polêmica da renca, mas expandir também esse conhecimento, né? Se empoderar do conhecimento para poder discutir outras questões também que envolvam intervenção em unidades de conservação. Gente, para a gente finalizar, o que aconteceu com o decreto? Né? Então, nós tivemos um decreto na semana passada, no dia 22, que extinguiu a renca, gerou toda essa polêmica, e ontem o governo federal baixa mais um decreto. No dia 28, ontem, foi publicado ontem, o decreto 9147, o decreto do dia 22. Bagunça, né? Vamos entender como é que ficou isso? Vamos voltar lá para o começo. Então, vai ficar assim, ó. O decreto 984 foi revogado pelo decreto 9142, do dia 22 de agosto. O que esse decreto faz? Ele acaba com a renca, ou seja, ele libera para pesquisa e exploração mineral na área onde antes era protegida por esse decreto. Depois de toda essa polêmica, veio um novo decreto, ontem, publicado ontem, inclusive, dizendo o seguinte: eu, decreto, revogo o decreto do dia 22. Mas, no artigo seguinte, está lá no artigo 1º, né? Então, fica revogado o decreto 9142.
No artigo 2º desse decreto, ele extingue a renca. Então, ele extinguiu esse, mas ele mesmo extingue esta área de proteção. No artigo 3º, ele diz o seguinte, que todas as atividades que forem desenvolvidas aqui, relacionadas à pesquisa e mineração, né, exploração de mineração, vão ser submetidas às regras das áreas protegidas, ou seja, terra indígena e unidades de conservação. Com relação às unidades de conservação de proteção integral, nós já falamos, é vedada a exploração. A questão que ficou é como que vai ser discutida a exploração nas unidades de uso sustentável, que espero que a gente também tenha esclarecido. Vai depender do plano de manejo e de todos os processos de licenciamento ambiental a que essas atividades vão se sujeitar. Bom, mas nós temos um pedacinho aqui, olha, que não tem proteção. E essa sim pode ser submetida à exploração, sempre mediante os processos de autorização e licenciamento ambiental. Acho que era isso até agora. Vamos lá no finalzinho, ver se ficou mais alguma questãozinha. Em vigor, então, portanto, nós temos esse decreto, que é o 9147 de 2017, do dia 28 de agosto. Bom, falamos do material, Fê, você quer assumir? Venha para cá agora. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Por favor, coloquem seus comentários, suas dúvidas. A gente espera ter contribuído, né, com o esclarecimento de alguns dados. E eu sempre sugiro, pessoal, tem alguma dúvida? Vão na legislação. Uma dica para vocês, quando a gente fala de legislação federal, um site confiável é o site do Planalto, www.planalto.gov.br. Muito obrigada. Ótimo. Obrigada. Deixa eu assumir aqui. Eu estava dando uma olhadinha. Algumas pessoas falaram sobre disponibilizar o material, né? Então, que não conseguiu acompanhar agora, mas onde consegue acessar. Se esse vídeo vai ficar gravado, sim, vai ficar gravado, tá? Então, a gente vai deixar isso aberto, disponível para vocês assistirem depois a qualquer outro momento. E se a gente vai enviar o material. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos enviar para a lista de e-mails. Na verdade, a gente já estava pensando até em juntar aí todo esse material e mandar para a nossa lista de e-mails. E então, o que eu vou pedir é para vocês que têm interesse em receber esse material, se inscrevam na nossa lista de e-mails. Na verdade, a nossa intenção é sempre que tiver algum material interessante e relevante, a gente encaminhar para vocês. E então, tá no nosso site. Se você não conhece nosso site, é meioambientenapratica.com.br. Tem lá um campo para você se inscrever na lista de e-mails. Tem também para você mandar uma mensagem específica, se você quiser mandar uma mensagem específica, gostaria de receber os slides do dia da aula ao vivo que vocês fizeram com relação à renca, pode mandar específico, a gente encaminha isso para vocês. E então é isso, na verdade, de qualquer forma, vamos colocar em algum momento aqui um link, uma página também para vocês com a legislação. Então, como a gente está ao vivo, a gente não consegue disponibilizar isso exatamente agora, mas a gente vai mandar isso para vocês. E para receber o material, realmente, a melhor forma é através do e-mail. Então, se inscrevam lá na nossa lista de e-mails. A gente promete não enviar spam para ninguém, a gente só quer mandar conteúdos relevantes aí com relação à área ambiental, voltada para a profissionalização desse assunto, né, que é o nosso foco aqui dentro do MAP. Bom, gente, a gente está caminhando aí para o final da nossa live, no nosso primeiro vídeo ao vivo, e pegando aqui alguns comentários, já parabéns mais uma vez, trabalho magnífico, obrigada, gostei muito. O Vitor está com a gente, Natália, o Leonardo, enfim, algumas coisas que já vão aparecendo aqui para a gente, e a gente está conseguindo acompanhar. A gente é que agradece muito vocês que acompanharam esse nosso
bate-papo, esse nosso vídeo ao vivo. Esperamos, né, que tenham contribuído. E é isso. A gente, em breve, voltamos sempre. Vamos tentar trazer novidades aí para vocês. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, mandem para a gente, que é sempre muito válido. Tá bom? Beijos e vamos juntos caminhando para fazer a diferença no planeta. Tchau, tchau, gente.